Eu sou Cláudio Coelho, um dos curadores das histórias aqui do canal Locra. Hoje, convido você a mergulhar em Caerel, uma narrativa intensa, onde fantasia e drama se entrelaçam nas sombras do poder. No topo de uma torre de vidro, no coração de Seul, um homem tenta negociar com a morte. Mas essa não é só uma história sobre o fim. É o início de uma guerra. Uma guerra entre irmãos, entre legados, e entre o tempo que resta, e o tempo que desperta. Bem-vindo ao universo de Caerel. Sua escuta começa agora. Capítulo de hoje: Igambana. Desde muito antes de aprender a conjugar verbos ou nomear as emoções que a atravessavam como vento por cortinas finas, Areum percebia aquilo que os outros ignoravam. Não via monstros escondidos nas sombras, nem fantasmas famintos como nas histórias sussurradas entre crianças com medo do escuro. O que Areum via eram vestígios, fragmentos de intenções, ecos de presenças, pequenos gestos que flutuavam no ar como poeira dourada sob a luz de uma janela de outono. Havia uma mão invisível que repousava com ternura sobre o ombro de uma enfermeira à beira do colapso, um som sutil que dançava nos cantos de salas silenciosas como se uma canção esquecida estivesse sendo tocada para quem soubesse ouvir. Areum via essas coisas. E as sentia. Com uma saudade que antecedia o próprio toque. Ela cresceu como uma flor plantada na terra errada, entre raízes frias e espinhos bem vestidos. Recebia o sol do amor de Jinvou, o homem que ela chamava de pai com a naturalidade de quem nomeia o céu. Ele não media laços por sangue, mas por escolha. Seu amor era feito de presenças silenciosas, mãos firmes segurando as dela nas febres da infância, histórias improvisadas para conter a noite, olhos que não recuavam nem mesmo quando os dela choravam em silêncio. Mas a casa que habitavam era feita de ausências. De portas fechadas com cuidado e segredos costurados entre os móveis. Era filha, mas não por direito. Era neta, mas não oficialmente. E, para Ozan, isso bastava para tratá-la como uma rachadura no mármore da linhagem. A verdade caiu sobre ela aos 10 anos como chuva fria no início de uma tempestade que já vinha se formando no horizonte. Song Gai-han, sua mãe, bela como uma estátua antiga com uma rachadura no peito, contou-lhe com uma voz firme demais para a fragilidade dos olhos. Areum não era filha de Jinvou. Era fruto de um silêncio sombrio, um crime que sua mãe jamais nomearia, mas que carregava nos ossos como um pacto maldito. O casamento com Jinvou fora um abrigo. Uma forma de esconder o escândalo, de proteger a filha da fúria ritualística do nome An. Mas Areum entendeu, naquele instante cruel, que há laços mais fortes que a carne, há amor que se escolhe todos os dias. E Jinvou a escolheu. A escolha, no entanto, cobrou seu preço. Jinvou afastou-se do império, abandonou as salas espelhadas da Ansain para criar a filha longe dos olhos afiados do pai. Mas o nome An é uma sombra costurada à pele. Aihan, temendo a presença do avô, passou a enviar Areum para a casa de sua própria mãe, Dalai, no subúrbio de Seul. A velha era tudo que os An renegavam, singela, verdadeira, sábia. Dona de uma floricultura que mais parecia um altar, ela falava com as plantas como quem conversa com velhos amigos e contava histórias que não existiam nos livros. Histórias de entidades que antecediam o mundo. Irmãos tão antigos quanto o próprio tempo, com olhos diferentes e corações feitos de eternidade. Morte, vida, memória, tempo. Nomes que soavam como oração e presságio. Foi ali, entre crisântemos e peonias, que Areum aprendeu a existir. Dalai falava do fim como quem fala do começo. Dizia que morte não era o vilão das histórias, mas o último visitante, o que entra devagar e leva pela mão. E Areum acreditava. Porque aos 7 anos, ela o viu. Era uma tarde de verão lento. Dalai respirou como quem termina um livro e, com o último suspiro, se despediu da terra. Areum segurava sua mão quando sentiu o ar mudar. O tempo dobrar-se. E então o viu. Um homem de silêncio antigo, envolto em um sobretudo que ondulava como névoa. Um olho azul como céu lavado, o outro negro como o intervalo entre duas batidas de coração. Ele não disse nada. Apenas a olhou. E sorriu. Um sorriso que não pedia nada. Um sorriso de quem reconhece. E Areum sentiu, mais do que entendeu, que aquela era a presença que ela sempre perseguiu nos sonhos. Não era medo. Era pertencimento. Mas o mundo não é gentil com quem enxerga o invisível. Aos 12, Areum aprendeu a calar. Aos 15, parou de escrever. Aos 18, desenhava em silêncio,
olhos assimétricos, sombras gentis, presenças que ninguém mais via. Aos 24, no 6º ano da faculdade de medicina, ainda procurava, nos corredores dos hospitais, nas pausas entre batimentos, nos suspiros dos que partem, aquela presença que um dia tocou sua alma sem encostar. Naquela manhã, sentada na sala de espera da Ensign Tower, Areum não era apenas uma neta deslocada. Era o erro que floresceu. O eco de uma linhagem tentando se apagar. Esperava o pai, mas sua mente vagueava entre lembranças e resquícios. O buquê que Jinvoo lhe deu ao passar no vestibular. O cheiro da floricultura. A voz da avó entrecortada pelo som de tesouras cortando esperança. O toque da mãe, firme como raiz. Então, ela sentiu. Como quem sente uma mudança no vento antes da chuva. Não foi um arrepio. Não foi um som. Foi a dobra sutil da realidade. E quando levantou os olhos, o viu. Ele saía da sala de reuniões como quem atravessa um limiar invisível. Era belo como uma música antiga. E seus olhos, os mesmos. O céu e o abismo. O silêncio e a resposta. E sorriu. Por um segundo, o mundo parou de girar. E Areum sentiu algo em seu peito se mover, algo que nunca tivera nome, mas que sempre esteve lá. Ela desviou o olhar, instintivamente, como quem encara o sol por tempo demais. E quando voltou a procurar, ele já não estava mais ali. Como um reflexo na água. Como um sonho esquecido na primeira luz da manhã. O som dos passos de Jinvoo no mármore ecoava como se o chão da Ensign Tower tivesse aprendido a respeitar o peso dos dias. Havia uma leveza estranha neles, como se tivessem absorvido o silêncio da sala de reuniões, aquele silêncio que não se desfaz, que fica nos cantos como sombra persistente. Ele esfregava o rosto com os dedos finos, os óculos pendendo da mão esquerda, lentes embaçadas pela tensão que ainda colava nos ossos. A fadiga em seu semblante não era física. Era o cansaço acumulado de uma existência que nunca foi só sua. Algo mais velho que o próprio corpo. Areum o viu antes de ouvi-lo. Sentada, com os livros abertos no colo, o corpo presente, mas a alma suspensa, como se parte dela tivesse ficado em outro tempo. Os olhos fitavam o nada, ou talvez tudo, enquanto os sentidos ainda vibravam com a memória daquele homem, o que atravessara a sala sem fazer barulho, mas deixará atrás de si o tipo de silêncio que nunca mais se desfaz. Ei, pequena flor, murmurou Jinvoo, sua voz um sussurro gasto, porém ainda acolhedor, como um cobertor conhecido em noites frias. Deixei você esperando muito? Ela ergueu os olhos. Um gesto simples, mas que carregava a gravidade de quem retorna de muito longe. Piscou devagar, como se estivesse tentando fixar na retina a presença que já não estava ali. Ainda assim, seu corpo sabia, ele continuava no ar, presente no vazio, no espaço entre os batimentos. Não, respondeu, com doçura disfarçada. A voz parecia uma folha arrastada pelo vento. Aproveitei para estudar um pouco. Mas era mentira. Os livros estavam ali, sim, abertos como oferendas. Mas nenhuma palavra havia sido lida. Seus olhos, armadilhas de lembranças, buscavam resquícios dele nos reflexos do vidro, nas sombras tímidas dos móveis, como se pudessem encontrá-lo ali, atrás de alguma dobra na realidade. Pai, disse ela, e a firmeza da voz soou errada, grande demais para aquele instante. Quem era o homem que saiu da sala? Jinvoo parou. Não pela pergunta, mas pela verdade que ela carregava. E pela ausência de resposta real. Ele a olhou com o mesmo cuidado de sempre, mas havia um traço novo em sua expressão. Como se ele próprio ainda estivesse tentando traduzir o que sentirá ao olhar nos olhos daquele estranho. Parece que é um conselheiro do seu avô, respondeu, colocando os óculos de volta. Alguém importante. Ou algo assim. Areum não respondeu. Não precisava. Já havia escutado o que não fora dito. A hesitação no tom. O cuidado excessivo. Jinvoo não sabia mais do que dizia, e isso, mais do que qualquer certeza, a perturbava. Porque Areum era feita de sensações. E tudo nela gritava que aquele homem não pertencia àquele lugar, nem a este tempo. Ele não é daqui, disse, com uma certeza que não precisava se justificar. Não era crença. Era instinto. Era o mesmo lugar dentro dela de onde vinham os desenhos rabiscados nos cadernos, os olhos desiguais que surgiam nas margens, as lágrimas sem nome.
Jinvoo se voltou completamente para ela. Seu olhar agora era outro. Como o de quem reconhece um eco antigo em um som recente. Era o mesmo olhar que Song Gai-han lançava para o céu antes da chuva. O mesmo que Dalai tinha antes das flores murcharem. Jinvoo conhecia aquele olhar em Areum. O olhar de quem ouve o mundo com o corpo. Mas ele nunca perguntou. Não precisava. Amar, para ele, era aceitar até o que não entendia. Você está muito séria pro meu gosto, pequena flor, disse, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos, com cuidado de quem toca terra fértil. Areum tentou sorrir. Tentou. Mas o ar parecia outro. Denso. Vivo. Não era cheiro. Não era lembrança. Era presença. Como poeira de estrela suspensa. Seu peito apertou. Os olhos arderam. E então, como uma oferenda silenciosa, uma única lágrima desceu do olho direito, quente, solitária, profunda, como se só aquele olho tivesse visto, ou lembrado. Você está bem? Jinvoo perguntou, inclinando-se, preocupado. A mão dele enxugou a lágrima com o polegar, com a delicadeza de quem já cuidou de muitos silêncios. Areum franziu o senho, tentando alcançar uma lembrança que escorregava pelas bordas da mente. Sim, estou bem, papai, murmurou, mas sua voz não estava inteira. Era um fiapo, um rastro. E ela sabia que não estava. Algo havia se movido dentro dela. Não um susto, mas um chamado. Um reconhecimento que não se nomeia. Algo que talvez tivesse começado muitos anos antes. Aos pés da cama de Dalai. Quando aquele homem, o mesmo, sorriu para ela sem dizer palavra. Quando o mundo pareceu, pela primeira vez, gentil. O hospital universitário Vaiu ergue-se no coração de Seul como um monólito de vidro e aço, onde os ventos cortantes do amanhecer não ousam tocar. À distância, parece um templo secular consagrado não aos deuses, mas às máquinas, às lâminas, aos protocolos e à matemática exata entre o pulsar e a parada. Ali dentro, vidas se sustentam por linhas invisíveis de esperança e estatística, e todo silêncio carrega o peso de um veredito. O relógio do saguão marcava 13 horas quando Areum entrou, engolida por uma luz branca e neutra, que não aquecia, não acolhia, apenas iluminava. Era seu primeiro dia de internato clínico, mas parecia mais um julgamento. Não havia júri, nem plateia. Apenas um corredor comprido e estéril que a olhava de volta com a frieza de quem já viu todos os começos, e todos os fins. Jinvoo, ao seu lado, andava como quem escoltava uma parte da alma que não está pronto para soltar. Seus passos eram lentos, deliberados, como se atrasassem o inevitável. O restaurante onde haviam almoçado ainda pairava na memória recente, pequeno, antigo, com cheiro de óleo quente e memórias. Ali, ele falou de flores, como sempre fazia quando o mundo parecia prestes a mudar. Algumas sementes só brotam se forem enterradas no inverno. Disse, enquanto mexia o chá com uma lentidão quase cerimonial. O frio não as mata, as ensina e as deixa mais fortes. Agora, diante da escadaria do hospital, ele parou. O sol da tarde desenhava sombras compridas no chão de pedra polida, e a luz pousava sobre o jaleco branco de Areum como uma auréola invertida, um presságio, talvez. Ela ajeitou a gola como quem veste uma identidade que ainda não reconhece. Pequena flor. Jinvoo murmurou, e havia uma rachadura suave na voz. Aqui dentro, ninguém te pede apenas mãos firmes. Te pedem alma. E a tua sempre foi feita de substância rara. Daquela que se quebra devagar, mas nunca se despedaça. Areum não respondeu. Apenas o abraçou, sentindo o coração dele bater como uma memória viva. Os olhos de Jinvoo pousaram por um instante nos grandes letreiros de aço acima da entrada principal, e então em sua filha, como se quisesse guardar cada detalhe antes que ela atravessasse a linha invisível que separa os que assistem da plateia e os que sangram no palco. Quando a porta giratória a engoliu, Areum sentiu o mundo mudar de densidade. Lá dentro, o ar parecia filtrado por décadas de vigilância e disciplina. O hospital não apenas vivia, ele observava. Cada corredor era uma artéria viva, e nela corriam pessoas vestidas de branco e silêncio, algumas com a pressa de quem foge da morte, outras com a lentidão de quem já se acostumou a caminhar ao lado dela. O crachá pendia sobre seu peito como um bilhete de entrada para uma peça sem roteiro. Areum andava sem pressa, mas sem hesitar.
Os passos ecoavam com a mesma tensão de um primeiro compasso. Médicos passavam por ela com olhos treinados para ver o invisível, hemorragias internas, infecções tardias, falhas de caráter. Enfermeiras deslizavam de sala em sala, como fantasmas organizados, sempre prontos para agir ou desaparecer. O uniforme branco era novo demais. Tecido ainda duro, sem vincos naturais, sem a linguagem silenciosa de café derramado, lágrimas disfarçadas ou noites em claro. Era branco demais. E por isso, desconfortável. O crachá pendia do pescoço de Areum como um peso simbólico, mais do que uma identificação, era uma sentença. Interna de medicina. Palavra fria, burocrática, mas que nela queimava como um batismo sem volta. Era o primeiro dia. E o hospital universitário Vail não esperava por ninguém. A manhã estava nublada. O céu cinzento pressionava Seul como se o mundo houvesse esquecido de amanhecer. Mas dentro do hospital, o tempo já corria como sangue em veia aberta. Luzes brancas. Portas automáticas. O eco contínuo dos sapatos contra o chão encerado. Tudo era movimento. E Areum, parada na entrada da ala cirúrgica, sentia como se estivesse observando um rio perigoso demais para atravessar com segurança. Atrás dela, uma enfermeira empurrou uma maca com uma urgência contida, o som das rodas vibrando no piso liso como um sussurro de alerta. Do outro lado, 2 médicos discutiam um exame de imagem como quem negocia a sobrevivência de um império. Areum respirou fundo. Lembrou do que o pai disse no almoço, a voz embargada atrás da xícara de chá. Algumas flores só florescem depois da poda. Na hora, Areum havia sorrindo. Agora, ali, com o estômago encolhido e o corpo ainda estranho no uniforme branco, aquilo fazia sentido demais. Doía demais. Talvez a medicina fosse isso, um jardim de feridas que só florescem depois de cortadas. Primeiro dia? Perguntou uma voz leve, cheia de humor, e de algo mais fundo, como ternura embutida na exaustão. Areum se virou devagar. Uma mulher de olhos vivos e sorriso honesto a observava com a empatia de quem já sangrou naquele mesmo campo de batalha. O crachá dizia residente de 3º ano, lida eu, mas ela parecia carregar muito mais do que um título. Era uma presença que aquecia. Está estampado no rosto. Acontece com todos. Juro que minha cara estava pior há 3 semanas. Areum tentou rir, mas só conseguiu soltar o ar. Um pouco, mais do que um pouco. Murmurou, surpresa pela própria voz. Daeu estendeu a mão como quem oferece uma boia para alguém se afogando, sem alarde, sem pressa, mas com firmeza suficiente para salvar. Vem comigo. O primeiro estágio é sobreviver ao sistema. O segundo, ao ego dos médicos. O terceiro é descobrir se ainda sobrou alguma coisa sua no final. E o quarto, é se permitir um pudim gelado no final do turno. Areum seguiu pelos corredores. Não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro laço genuíno que formaria ali dentro. A ala cirúrgica era uma colmeia organizada. A rotina era marcada não por relógios, mas por vozes no interfone, alarmes cardíacos, e o som cortante das portas se abrindo em emergência. Médicos transitavam como sombras rápidas. Alguns com olhos vazios de exaustão. Outros com expressões tensas, onde cada passo parecia pesar tanto quanto um diagnóstico errado. No vestiário, Areum encontrou seus iguais. Jovens demais, limpos demais, esperançosos demais. Havia ali uma tensão subterrânea, como se todos compartilhassem um segredo não dito, aquele medo cru, camuflado sob camadas de autoconfiança ensaiada. Um por um, vestiam jalecos como se fossem armaduras que não cabiam direito nos corpos ainda inseguros. Foi quando ele entrou. Não com a ousadia dos que sabem onde pisam, mas com a distração letal dos que vivem no próprio mundo. Parou por um segundo, e naquele segundo, o silêncio pareceu se aprofundar. O crachá dizia, residente de 1º ano, Baek Do-yoon. Mas o olhar era de alguém que lia equações em rostos humanos. Olhou para cada uma delas como se fossem dados em uma planilha invisível. Areum? Perguntou, sem emoção, como quem executa uma fórmula. Ela apenas assentiu, tentando entender se havia algo a ser dito. Escalada comigo na ala pediátrica. Primeira cirurgia em 30 minutos. Não se atrase. Não gosto de gente que mente sobre o tempo. Ele saiu sem esperar resposta. Areum vestiu o jaleco como quem coloca uma armadura errada.
A parte dela que queria sumir era esmagada por outra, mais funda, mais silenciosa, que se recusava a recuar. Ela foi. Sem saber onde exatamente estava pisando. Mas foi. No corredor, cruzou com a doutora. Seu João seu. A mulher caminhava como se o chão do hospital fosse extensão de sua espinha. Tudo nela exalava precisão, o corte de cabelo milimétrico, o olhar preto como a ponta de um bisturi, a postura que não pedia respeito, exigia. Areum? Perguntou sem se virar. Aqui, o nome da sua família não significa nada. Internos observam. Não comentam. Aprender em silêncio é um privilégio raro. E aqui, o silêncio salva. Areum apenas assentiu. O peso de cada palavra ficava atrás, como rastro de navalha. E, mesmo assim, havia algo quase poético naquela dureza. Como se dentro daquela mulher houvesse brasas, enterradas, mas acesas. No centro cirúrgico, o tempo deixou de correr. Ele pairava. Como se respirasse junto ao menino estendido sob as luzes cirúrgicas. Areum ficou à margem, como deveria. Mas não era uma margem segura, era como observar o mundo através de um vidro prestes a estilhaçar. A cirurgia seguiu com precisão assombrosa. Du-yun parecia uma máquina e um gênio. E, no entanto, algo em seus gestos era triste. Como se cada incisão fosse uma resposta para uma pergunta que ninguém havia feito. Ao final, ele se virou para ela. E então, Areum. O que aprendeu? Ela respirou. E disse. Que o medo não atrapalha. A pressa, sim. Por um momento, apenas um, quase imperceptível, os olhos dele hesitaram. Como se algo ali, naquela frase, o tivesse alcançado. E então ele voltou ao seu mundo. Na sala de descanso, Kang Jimin tomava café em silêncio. Ela tinha um ar mais humano que os demais. Quando falou, foi como quem quebra um espelho com a ponta dos dedos. O primeiro dia é o mais fácil. Você ainda não sabe o que pode perder. Areum a encarou. Não disse nada. Mas depois de um instante, sorriu. Um sorriso calmo, como a brisa antes da tempestade. Talvez eu esteja aqui para descobrir isso. E naquele momento, soube, sobreviver à medicina era só o começo. O verdadeiro desafio seria sobreviver a si mesma dentro dela. Areum aprendeu cedo, mais cedo do que esperava, mais fundo do que gostaria, que a intimidade no hospital não brota de palavras. Não nasce em apresentações formais ou em cafés no refeitório. Vem do cansaço. Do silêncio entre dois corpos exaustos encostados na bancada do repouso, da troca de olhares sob o lençol que cobre alguém que não vai acordar, dos dedos que se tocam sem querer ao estender uma ficha, do café morno dividido às 3 da manhã, quando o mundo lá fora já se esqueceu de você. Vem das rachaduras. Das sombras. A ala pediátrica parecia girar em rotação própria, mais lenta, mais densa, mais frágil. O ar ali carregava um peso suave, como se cada respiração fosse uma promessa. As crianças eram luzes. Pequenas, tremeluzentes. E mesmo nos momentos mais escuros, continuavam a brilhar, não por ignorância, mas por resistência. A esperança ali tinha cheiro de plástico esterilizado e vozes agudas. Era pendurada em móveis coloridos e escondida nos sorrisos que vinham entre uma agulha e outra. Cada brinquedo parecia rir alto demais, como se soubesse que o tempo era curto. Dr. Baek Du-yun flutuava por esse universo como se não pertencesse a ele, ou a nenhum outro. Os passos dele eram sempre precisos, os olhos sempre ocupados demais para encontrar os de alguém. Os outros residentes o evitavam sem perceber. As enfermeiras falavam dele em sussurros que nunca diziam nada diretamente. Gênio. Esquisito. Máquina. Mas Areum via. Não com os olhos, com aquele tipo de escuta que se aprende quando se cresce entre fantasmas. Havia ritmo em Du-yun, mas não era humano. Era como uma música feita de fórmulas. Como se cada movimento dele fosse programado para a excelência. E no entanto, havia rachaduras. Quase invisíveis. Mas estavam lá. No modo como ele demorava um segundo a mais antes de tocar um recém-nascido. No jeito como não respondia quando as mães perguntavam se ia dar tudo certo. Não era frieza. Era medo de prometer. Areum o observava em silêncio, sem querer quebrar o que ainda não estava pronto para ser consertado. Ela o via examinar prontuários como quem decifra poemas cifrados.
Via como suas mãos pareciam já conhecer o corpo antes de tocá-lo. Mas eram os silêncios dele que diziam mais. Ele nunca respondia com delicadeza. Apenas com exatidão. Como se cada palavra fosse uma equação que não podia errar. Foi numa tarde acinzentada, depois de uma cirurgia tensa, um bebê, minúsculo, com o peito aberto e a vida por um fio, que Areum decidiu falar. Ele ainda estava de pé, ao lado do leito, revendo os dados no monitor. As luzes do fim do dia passavam pelo vidro da UTI e criavam sombras longas sobre o rosto dele. Você sempre fica depois do horário? Ela perguntou, com o corpo apoiado contra a parede, os braços cruzados como armadura. Demorou. Ele não a olhou. Fixava a curva de oxigenação como se estivesse tentando prever o futuro. Ficar é parte do trabalho. Dormir é opcional. Areum inclinou a cabeça. A voz dele soava sempre como se viesse de muito longe, de uma sala interna onde ninguém mais era bem-vindo. Mas ninguém te cobra isso. Você podia ir embora, como os outros. Dessa vez, ele virou o rosto. Um olhar rápido, quase como se não soubesse que estava fazendo isso. Os olhos escuros e exaustos encontraram os dela por um segundo. Eu não sou os outros. E voltou para os números. Areum pensou em continuar. Em dizer que ele devia cuidar de si também, que não era uma máquina, que não precisava carregar tudo sozinho. Mas calou. Porque entendeu, com aquela clareza dolorosa que às vezes vem sem aviso, que ele não sabia o que fazer com gentileza. Não com ele. Não com alguém como ele. Mais tarde, no refeitório quase vazio, Areum dividia um sanduíche com Lidael. A iluminação amarelada fazia sombras tremularem sobre as paredes. O silêncio ali era diferente do da ala pediátrica. Tinha gosto de pão frio e olheiras profundas. Ele te respondeu? Perguntou Dael, mastigando devagar. Os olhos, semicerrados de cansaço, tinham um brilho travesso. Uau! Isso é praticamente uma declaração de amor, vindo do robô de Seul. Areum deu um meio sorriso. Ele só não sabe lidar com gente. Parece que vê o corpo, mas nunca o rosto. Entende o que está errado nos pulmões, mas não sabe onde pôr as mãos quando alguém chora. Dael riu. Um riso pequeno, quase infantil, mas com tristeza por trás. Tem algo nele, né? Tipo, ele carrega o hospital inteiro nas costas e ninguém percebe. Eu vi ele operar uma hérnia inguinal em uma criança de 1 ano sem nem piscar. Parecia uma dança. Ele era, sei lá, o maestro. Ela parou por um momento. Areum esperou. Mas depois da cirurgia, continuou Dael, a voz mais baixa agora, ele ficou 30 minutos olhando a incubadora. Sem falar. Sem se mexer. Como se esperasse que o bebê dissesse algo. Ou como se estivesse pedindo desculpa por dentro. Areum mordeu o lábio. Havia algo que ela sentia, algo que nem sabia como nomear. Mas doía. Como se esperasse algo que nunca vem, sussurrou. Dael a olhou. Um segundo a mais do que o necessário. Como se procurasse uma chave em um rosto que não devia conhecer tão bem. Você vê demais, disse, baixinho. Isso pode te engolir aqui dentro. Areum não desviou o olhar. E você? Perguntou. Por que está aqui? O sorriso de Dael hesitou. Uma pequena rachadura. Como se algo antigo estivesse prestes a emergir. Porque alguém precisa estar. Para lembrar os pacientes que ainda são pessoas. Não só sintomas. E talvez porque minha irmã morreu numa cirurgia idiota. E ninguém segurou a mão dela quando a anestesia veio. Areum não respondeu. O silêncio que se formou não era vazio. Era humano. Como um abraço que não precisava de braços. Então agora você segura todas, ela disse, com a voz quase inaudível. Todas que eu conseguir. Mais tarde Areum entrou na sala de prontuários e encontrou um post-it colado na própria pasta. Papel amarelo, letras retas demais para serem espontâneas. Precisavam ser lidas 2 vezes para acreditar. Sua observação ontem estava certa. A pressa comprometeu minha incisão. Obrigado. BDH. Areum ficou parada ali, com o post-it entre os dedos, como quem segura algo precioso demais para dobrar. Sorriu. Pequeno. Sincero. E pela primeira vez desde que pisara naquele hospital, sentiu que havia alguma coisa, real.
Com Du-yun, ela sabia, os laços não seriam fáceis. Não haveria abraços ou palavras doces. Mas haveria verdade. E com Da-eul, havia algo mais profundo. Um tipo de pacto silencioso. O acordo de quem sabe que, às vezes, a única coisa que resta é segurar a mão de alguém, mesmo que por segundos, para que o mundo, por mais cruel que seja, não nos desmonte completamente. E talvez, só talvez, aquilo fosse o suficiente para começar. O silêncio da sala de descanso era um silêncio denso. Não o tipo vazio, mas aquele cheio de cansaço acumulado, ruídos internos e coisas que ninguém nunca disse em voz alta. O tipo de silêncio que Areum estava começando a entender como parte da mobília do hospital. Como o cheiro de antisséptico. Como os olhos fundos. Como o medo disfarçado de eficiência. Ela entrou devagar. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, deixando listras pálidas sobre o chão de linóleo. E ali, sentada à mesa de canto, estava Kang Jimmy. A xícara de café entre as mãos. O olhar em lugar nenhum. Postura firme, mas não tensa, como se carregasse o mundo nos ombros há tempo demais para reclamar. Areum hesitou. Não por medo, mas por respeito. Jimmy era uma daquelas figuras que parecia maior do que o próprio corpo. Não pela altura. Pela presença. Quer sentar? Jimmy perguntou, sem virar o rosto. A voz baixa, mas firme. Como quem já sabia que Areum estava ali antes mesmo da porta abrir. Areum assentiu e se aproximou, pegando uma caneca da prateleira. A que encontrou estava lascada. Não se importou. Café tá meio queimado, comentou Jimmy, mexendo dela com uma colher de plástico. Mas já vi gente aguentar coisa pior por menos. Areum sorriu, sentando-se de frente para ela. Não sabia bem o que dizer. Então, apenas bebeu. O gosto era, de fato, terrível. Desculpa, só queria um lugar para respirar, disse, por fim. Jimmy a observou pela primeira vez. Olhos escuros, tranquilos, mas com uma intensidade que não era acusação, era leitura. Respirar aqui dentro é luxo. Mas você vai aprendendo a puxar o ar pelas frestas. Areum soltou uma risada curta. Aquela frase parecia um resumo da semana inteira. Você é Areum, certo? A interna nova da pediatria. Sou. Ela hesitou, depois acrescentou, mas acho que ainda estou me acostumando com a palavra interna. Parece que não me serve direito ainda. Nem vai servir. Jimmy deu de ombros. Não se engane. Aqui dentro, os rótulos só dizem onde você começa. O resto é o que você aguenta. Ou não. Areum olhou para a superfície da mesa, traçando um círculo invisível com o dedo. A pausa entre elas não era desconfortável. Era como aquelas pausas que existem entre frases importantes, porque as palavras seguintes precisam de espaço. Você lembra do seu primeiro plantão? Perguntou Areum, quase como uma criança que pede uma história antes de dormir. Jimmy riu. Uma risada curta, mas sincera. Lembro de tudo. Inclusive do cheiro do sabão na pia da enfermaria. E do menino que entrou com pneumonia e morreu antes da meia-noite. Lembro da mãe dele, não gritou, não chorou. Só sentou no chão. Como se o corpo dela tivesse desligado. E ninguém soube o que fazer com aquilo. Nem eu. Areum segurou a respiração por um instante. O que você fez? Jimmy olhou para a xícara. Depois, para Areum. Sentei do lado dela. Só isso. A gente se sentou no chão do corredor por 30 minutos. Em silêncio. Ninguém mandou. Ninguém percebeu. Mas, naquele dia, foi a única coisa que pareceu certa. Areum assentiu lentamente. E pela primeira vez desde que pisara naquele hospital, sentiu que havia espaço para ser humana, não só funcional. É verdade, então, murmurou, que é nos silêncios que a gente aprende mais. Jimmy observou a jovem por um momento. Não com superioridade, mas com algo parecido com reconhecimento. Silêncio e dor têm muito em comum, Areum. Os dois parecem vazios, mas estão sempre cheios de alguma coisa que ninguém quer encarar. Areum apertou a caneca entre as mãos. 1 hora atrás, uma mãe me perguntou se ia dar tudo certo. Eu congelei. Só conseguia pensar que talvez não. E se eu dissesse que sim e não desse? Você fez certo em calar.
Jimmy não precisou pensar. Não minta. Nunca minta. Prometer coisas que você não controla é um tipo de violência. O que ela precisava ali não era esperança. Era a presença. Uma mão. Um olhar. Uma escuta. Só isso. Areum assentiu, com um nó na garganta. Por um instante, desejou poder voltar e fazer aquilo de novo. Da maneira certa. Você é boa, Areum. Jimin disse, de repente. Como se a frase tivesse sido concluída por dentro antes de sair. Dá pra ver. Mas vai doer. Ser boa aqui, dói. Areum encarou Jimin. Não como se estivesse ouvindo um elogio, mas como quem recebe um aviso que ainda não sabe se é bênção ou maldição. E você? Ainda dói? Jimin sorriu. Mas não foi um sorriso leve. Não todo dia. Mas quando dói, ainda corta fundo. O relógio da parede marcava 6h30. A sala já começava a ganhar o eco dos passos apressados de outros residentes. Mas naquele canto, naquele momento, duas mulheres partilhavam algo raro ali dentro, compreensão sem julgamento. Jimin terminou o café e se levantou. Quando precisar respirar, essa sala é segura. Pelo menos enquanto eu estiver nela. Areum a observou sair, os passos firmes, silenciosos. Ficou ali mais um instante, pensando em tudo o que não se ensina na faculdade. No tipo de aprendizado que só existe entre uma xícara de café ruim e a honestidade de uma mulher que sobreviveu ao que ela ainda estava começando a enfrentar. Então Areum se levantou também. E pela primeira vez, não sentiu medo de voltar para a ala pediátrica. Sentiu que carregava algo novo. Algo simples, mas poderoso. Presença. Você acabou de ouvir mais um capítulo de Kairel, uma história onde o fim não é silêncio, é semente. Se a morte observa, é porque algo está prestes a nascer. Obrigado por caminhar conosco entre legados partidos, irmãos em guerra, e um tempo que começa a despertar. Eu sou Cláudio Coelho, e esta é mais uma narrativa do canal Locra. Se essa história tocou você, compartilhe. Deixe que outros também encontrem esse eco. E até o próximo episódio, onde cada palavra será mais um passo rumo ao inevitável.